Crítica construtiva de quem construiu o quê? Esse vídeo vai falar um pouco sobre uma demanda que tem acontecido muito em atendimento, que é em relação às críticas. Como relevar, como lidar com críticas, como fazer isso de uma forma madura, de uma forma equilibrada, para que a gente possa passar por esse tipo de situação que vai acontecer na nossa vida de uma forma mais leve, mais branda. Primeira coisa que a gente precisa entender em relação a isso é o seguinte: a crítica, ela sempre vai existir, porque existem as polaridades, né? Existe aquilo que é bom e ruim, e não significa necessariamente que vai ser bom ou ruim para todos. Significa que para aquela determinada pessoa, às vezes haverá uma dificuldade em lidar com aquela característica. E nesse vídeo a gente vai fazer o quê? A gente vai aprender a identificar, a gente vai aprender a lidar, quais são as reações comuns, né, de quem é criticado, como identificar dentro da gente o que a gente sente, quais sentimentos costumam vir aflorar a partir de uma crítica. E também a gente vai avaliar o peso, a importância que a gente deve dar a alguém que nos critica. Por que tudo isso? Porque primeiro acontece um turbilhão dentro da gente quando a gente é criticado. Segundo, a gente não dá conta de avaliar assertivamente até que ponto aquela crítica deve ter relevância. Então a gente pode ter vários tipos de reações que vão, às vezes, tomar uma proporção desnecessária em relação a uma coisa que pode ser usada para potencializar a nossa vida, ou até mesmo que a gente possa agir com indiferença, porque não faz sentido. Então fica aí, acompanha. E eu fiz um roteirinho aqui e para falar passo a passo, para a gente conseguir identificar, para a gente conseguir fragmentar isso, para que o entendimento seja muito claro. Então, a crítica construtiva, ela é sempre trazida com esse nome, né? Crítica construtiva, tá na moda, vou te fazer uma crítica, mas ela é construtiva, é pro seu bem. Será que é mesmo? Será que sempre é? Isso que a gente precisa avaliar. A crítica, ela nos fere muito. Por quê? Porque ela pode acionar gatilhos internos que estão lá dentro e a gente nem sabe que existem, que é o medo da rejeição. E o medo da rejeição, por exemplo, está ligado ao pertencimento, que é a nossa necessidade básica como ser humano, pertencer a um grupo, pertencer a algo. Você joga, né, bola, você quer pertencer àquele grupo que joga. Você faz um esporte, você quer pertencer àquele grupo de esportistas. Você vai à igreja porque você quer pertencer. Na família, a gente quer pertencer. O que dói muito? A exclusão. A exclusão é uma ferida gigantesca. E quando a crítica vem e a gente não sabe lidar com ela, pode acionar esse gatilho aí de exclusão, de medo de ser rejeitado pelo grupo, pelo ambiente que a gente percebe, pelo ambiente que a gente pertence, ok? Então, a nossa imagem, quando ela é atacada nessa crítica, ou ela simplesmente vem de uma forma realmente carinhosa, de uma forma realmente jeitosa, a gente se sente envergonhado. Como que posso eu estar fazendo isso dessa forma? Porque a gente sente essa vergonha, essa angústia que vem, nossa, sério, eu faço isso? Então, a gente precisa avaliar muito bem de quem vem a crítica, qual o peso que a gente vai dar. Porque a gente pode ter várias reações,
tá? As reações mais comuns é uma reação exagerada. A gente vai brigar, a gente vai tentar enfiar de goela abaixo no outro que aquilo não é uma realidade. A gente vai tentar justificar, a gente vai tentar dar uma desculpa para aquele tipo de comportamento. E ok, é uma reação. Aqui não há um julgamento que é certo ou errado, mas das características de cada reação. Uma outra reação é o engolir sapo. Eu engulo aquilo seco e aquilo fica me incomodando. Eu engulo, mas incomoda e às vezes somatiza. Às vezes eu queria ter falado, até gera uma dor de garganta ali, porque eu queria ter falado alguma coisa naquele momento e não dei conta. E o não dar conta também pode estar associado a um comportamento, né, a traumas de você não dar conta de se expressar. E por que não dá conta de se expressar quando precisa? E o comportamento mais leve de todos esses, e aquele que mais vai agregar, aquele que vai fazer uma diferença de fato na sua vida, é aquele de você olhar, decodificar aquilo ali, fazer as avaliações pertinentes. Então aquela crítica ela pode te impulsionar, ela poderá te trazer vários benefícios, tá bom? Eu observo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em reconhecer o sentimento. O que vem, né? O que vem com essa crítica? Eu me valido? Eu reconheço, eu tenho o direito, me sinto no direito de ter vergonha de estar sendo criticado. Porque a gente às vezes é tão vaidoso que a gente não quer, né? A gente não aceita fazer aquilo. A gente se acha tão importante, acha que faz aquilo com tanta perfeição, aí vem alguém ali e fala, olha, não é bem assim. Isso mexe com a nossa vaidade, né? Mexe com o nosso brio. Então, como que eu avalio isso? Eu aceito que eu sinto vergonha? Eu aceito que eu tenho medo da rejeição? Eu tenho medo de ser rejeitado por não ser tão bom, dos outros perceberem que eu não sou o suficiente para pertencer ali naquele meio. Então isso é importante a gente identificar. Outra coisa, avalie o contexto. Avalie o contexto, isso é muito importante, isso é um pulo do gato muito grande. Por quê? Porque qual a real intenção dessa pessoa? É me fazer ultrapassar isso de forma assertiva? É me fazer criar um estofo emocional? É me fazer me tornar um ser humano melhor? Compreende? Por isso que vem essa pergunta: crítica construtiva de quem construiu o quê? O que essa pessoa construiu ao longo da vida dela, na área que ela está me trazendo essa demanda? Porque uma coisa que aconteceu muito interessante em um determinado atendimento foi: Dani, tenho uma amiga que está me criticando na área do meu relacionamento. E eu fiz a seguinte pergunta para ela: essa sua amiga tem uma construção de relacionamento saudável? Ela consegue avaliar um bom relacionamento? Ela tem um bom relacionamento? Não, ela tem uma rotatividade grande, não consegue parar com seus parceiros. Então, como que você, né, ser humano, vai dar o poder para uma pessoa que não tem potencial de avaliação para avaliar algo que ela não tem assertividade? Não faça isso, não permita isso na sua vida. As pessoas, todos nós temos várias áreas na vida. Nós temos a área financeira, nós temos a área de relacionamentos, nós temos a área de trabalho, nós temos a área da saúde. E claro que você vai ponderar não somente se a pessoa teve sucesso, mas às vezes a pessoa ela tá dando o feedback para você relacionado a algo, uma percepção que ela vê, que ela tem.
Eu fiz isso de errado, e eu observo que você está, né, tendo um comportamento semelhante. Eu errei nisso, e talvez eu falando para você encurte o caminho do acerto. Mas veja bem, vai descer palatável, vai descer redondo. Compreende como é que a gente avalia? A gente avalia se a pessoa trouxe aquilo ali de forma que aquilo resplandece na vida dela, na área da vida dela, aquilo ali realmente faz sentido o que ela está falando, ela tem conhecimento de causa. Caso não seja a situação, a pessoa precisa ter humildade, precisa ter respeito para te dar um feedback. Por quê? Porque você é um ser humano que você deve ser respeitado, você deve ser olhado, você não precisa se expor, a pessoa não tem o direito de te expor, de expor a tua ferida, de expor a tua fraqueza na frente dos outros. Então você vai avaliar tudo isso. Isso é importante, a capacidade de se assentar no presente, pegar aquela crítica e dizer assim, isso faz sentido? Essa crítica é uma crítica que tem prudência. Eu realmente tenho, você é intempestiva, você fala tudo que dá na telha. Realmente, já tem mais de uma pessoa que fala isso pra mim. Essa pessoa é uma pessoa que tem prudência para falar isso pra mim. Essa pessoa me falou isso de uma forma generosa, genuína, carinhosa. Porque não é porque você vai fazer uma crítica, dar um feedback, que você precisa ser grosseiro, que o outro precisa ser grosseiro com você. Tá na moda ser grosso, tá na moda ser estúpido, mas todo estúpido tem uma intolerância muito grande à estupidez. Você pode ter certeza disso. Aí, um questionamento, um pensamento para você colocar no seu coração. O estoicismo, ele fala assim: foco para aquilo que eu tenho controle, indiferença para aquilo que eu não controlo. Se você tem o controle, se aquilo é real, se você fez todas as avaliações necessárias e ponderou que de fato você domina aquela característica e você também pode mudar aquela característica em você, aí sim, foco. Mas se você avaliou que a pessoa falou pela vaidade pessoal, pela necessidade de expor alguém em grupo, pela necessidade, transferiu, projetou algo que não era seu, que era dela, então, indiferença. Nem tudo a gente pega e coloca no nosso coração. Se você tiver dúvidas, pegue isso, pondere, faça todas essas ponderações. Caso ainda haja dúvidas, converse com alguém que tenha peso, que tenha realmente capacidade de te dar um feedback mais assertivo. Compreende? Que tenha conhecimento da natureza humana para te orientar em relação àquilo ali. Então, ela vai te dizer se aquilo é ponderável, até que ponto que você deve colocar isso no seu coração, se isso deve ser relevante, se não vai. Porque sim, a gente precisa de aconselhamento, a gente precisa de mentoria, a gente precisa de atendimento, a gente precisa de consulta e tá tudo certo. Só que você vai aprender a fazer todas essas avaliações também. Porque é importante, porque nem sempre a gente vai ter alguém para dizer pra gente se aquilo de fato é verdadeiro, é genuíno ou não. Então eu desejo para você que você consiga fazer todas essas avaliações, que você consiga se validar no que sente e que você se permita sentir a vergonha, a angústia, tudo isso porque é normal. Todo mundo sente, alguns por um espaço de tempo maior, outros menor, outros têm mais assertividade nessas avaliações todas e aí consegue ultrapassar, tá bom? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, ajuda a gente a
aumentar o nível de consciência para que a gente possa chegar cada vez mais e agregar cada vez mais. Um abraço.